Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio, por sua presença aqui conosco, no canal 11 da NET, no nosso programa ACS na TV. Mais uma vez, hoje nós vamos enfocar assuntos de interesse da cidade, de interesse da comunidade, envolvendo o Porto de Santos, é verdade, não dá para a gente evitar no nosso dia a dia o Porto de Santos, até porque não tem por que evitar. O Porto é importantíssimo, o maior porto da América Latina. Bom, vamos falar também um pouco de emprego. Fala-se aí pré-sal, petróleo, gás, enfim, que vai chover emprego em Santos. Eu vou aproveitar, o nosso convidado de hoje tem uma larga experiência no Porto, advogado do Sindicato dos Estivadores, por exemplo, está na CEPOR, Secretaria de Assuntos Portuários da Prefeitura Municipal de Santos, desde 2006, como coordenador de Relações Portuárias, e agora, com a transição, o Sérgio Aquino deixou a secretaria, cerca de 2 meses aproximadamente, ele acabou sendo nomeado pelo prefeito João Paulo Tavares Papo como novo secretário de Assuntos Portuários da Prefeitura Municipal de Santos. Para não errar o nome, Júlio César Pereira Novaes de Paula Santos, mais conhecido como Júlio César, nosso amigo. Júlio, muito obrigado pela sua presença, um abraço. Prazer, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse trabalho da Associação Comercial, grande parceira nossa. É verdade. Às suas ordens, Márcio. É verdade. O prefeito Papa considera a associação comercial, e com todo direito, isso nos honra muito, a associação comercial é uma extensão da prefeitura. E lá funciona o Coemprego, lá funciona o CMDU, lá funciona, enfim, praticamente todos os conselhos da qual a associação comercial faz parte, todas as reuniões se desenvolvem lá. Vamos falar de Porto daqui a pouco. Eu sei que você é especialista na área, e hoje é o secretário de Assuntos Portuários da Prefeitura de Santos, mas eu tive o privilégio de conviver ao longo do ano passado, principalmente com você no Conselho de Emprego. Vamos fazer uma pergunta assim bem genérica. É verdade que vai chover emprego aqui em Santos, com petróleo, gás, essa coisa toda, não? Antes da gente entrar no porto, indiretamente está ligado ao porto, mas é verdade? Olha, Márcio, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho repetido isso, às vezes as pessoas... Mas se nós não tratarmos de qualificação profissional específica para essa atividade, aliás, eu falo que a gente tinha que estar... Se nós começássemos há 5 anos atrás a fazer essa qualificação, nós já estaríamos atrasados. Agora, há 5 anos? Há 5 anos. Agora, se nós não encararmos essa questão de petróleo e gás no contexto portuário, atividade, emprego de petróleo e gás em Santos vai ser frentista de posto de gasolina. E, aliás, é importante destacar também no seu currículo e no seu trabalho, dentro desse contexto Porto Emprego, que você também participou da implantação do SENEP. Nós, da associação, integramos o conselho do SENEP, eu tenho participado, hoje o SENEP tem à frente o Esmeraldinho, né, filho do grande Esmeraldo Tarquínio. E dentro desse contexto, né, Júlio, o SENEP é fundamental, mas o SENEP, não por culpa dos seus responsáveis atuais, entre eles o Esmeraldinho, ainda está caminhando lentamente, talvez até por falta de verba. Veja o caso, por exemplo, daquele equipamento, como é o equipamento? Simulador. Simulador, que até hoje não veio, né? Então, o simulador, ele já existe um processo, mas deve ser levado, a informação que eu tenho é que vai ser levado ao CONSAD da CODESP, ainda proximamente, para se... Eu sou membro do CONSAD. Então, eu sou membro do CONSAD. Já tem lá mais deve ser levado para discussão no CONSAD, para as providências que precisam ser tomadas. O simulador é uma necessidade premente, você não tem como fazer, e aí a grande questão, Márcio, é a seguinte: a gente não tem que fazer qualificação profissional para o pessoal, para aqueles trabalhadores que já têm as dificuldades inerentes à idade, condições físicas, etc. A própria evolução tecnológica. E a própria evolução tecnológica. E o simulador, você tem que aplicar isso exclusivamente para multifuncionalidade, Márcio. Você tem que pegar um trabalhador, por exemplo, de estiva, que faz um trabalho de estiva de forma braçal, mas você tem esse trabalhador sobrando e você tem a falta de um outro trabalhador especializado numa outra atividade. Eu tenho o quê? Eu tenho que qualificar este para fazer essa função que falta nas outras atividades, mas nas outras operações. Na sua primeira participação,
você fez uma afirmação extremamente preocupante. Se nós tivéssemos começado há 5 anos atrás, ainda estaríamos atravados. Como recuperar esse tempo perdido? Eu acho que com planejamento, com empenho... Investimento? Com investimento... Que é uma dificuldade do Senep em termos de verba. Mas aí nós estamos falando... eu não linko muito a qualificação para as atividades de petróleo e gás com o Senep. Sem dúvida. O Senep tem um perfil mais portuário. Digamos. Isso, exato. O que eu digo é o seguinte, nós não teremos nenhuma vaga de emprego a ser criada para petróleo e gás se nós não tivermos apoio offshore. Você sabe do que eu estou falando. Sim. E para apoio offshore, nós estamos falando de atividades em água, e para isso precisa de um porto. Esse porto, já existem os projetos, você conhece o projeto Bagres? Sim, nosso amigo Luiz Alazzo. Aliás, nos procurou essa semana, vai fazer uma apresentação para a diretoria, acho que a semana que vem. Eu acho que ele tinha que fazer essa apresentação de maneira mais extensa possível, pública, com bastante gente acompanhando, mas porque esse é um projeto fantástico que vai mudar a realidade de Santos. Tá. Nós estamos terminando o primeiro bloco, então, de uma forma assim, bem simples para o nosso telespectador entender em todos os níveis. Quem quiser a qualificação é uma necessidade premente e inadiável. Quem quiser se qualificar, o que é que tem que fazer? É faculdade, é curso técnico? Tudo. Qual é a dica Márcio, que você faça dá? Faça tudo. Não pare de estudar, não pare de se qualificar. A gente tem muito essa dificuldade, né? Falar, não, eu vou fazer esse paro aqui, já está bom. Não está bom, Márcio. Nós não temos condições de competir com o mundo se nós não nos qualificarmos. Eu vejo na minha área, né? Você falou em multifuncionalidade. Antigamente, o jornalista só escrevia. Manuela, que está aqui conosco, sabe disso. A gente só escrevia, fazia matéria, entregava para o subeditor lia, passava para o editor editava. De uns tempos para cá, você faz a matéria, você faz o título, você escolhe a foto, você faz a legenda e faz mais. A correção. E mais. Tem até corretor ortográfico hoje, né? E tem mais. Você tem que saber falar em rádio, você tem que saber falar em televisão. Se você não fizer isso, você está morto no mercado. É verdade. Nós vamos fazer o primeiro intervalo nesse encontro agradável com o Júlio César Novaes, que é o secretário de Relações e Assuntos Portuários da Prefeitura Municipal de Santos, e vamos voltar no segundo bloco. Aí nós vamos entrar em Porto. E de Porto ele conhece, com certeza. Fique conosco. Voltamos com o nosso ACS na TV, convidado de hoje, convidado especial, um amigo, que, repito, convivo, tenho o privilégio de conviver já há algum tempo, antes no Coemprego, agora como secretário de Assuntos Portuários e Marítimos da Prefeitura Municipal de Santos. Nós integramos o CAP pela Associação Comercial, fazemos parte do CONSAD, que é o Conselho de Administração, que, aliás, é importantíssimo. E essa notícia é importante que ele deu há pouco, que em breve vai chegar finalmente ao CONSAD, via diretoria da CODESP, quem sabe aí o fim desse processo de compra do simulador, que é importantíssimo para a qualificação profissional. Aliás, o Brasil tem 2 grandes problemas. A falta de qualificação profissional
E eu tenho certeza, Júlio, que agora já como secretário de Assuntos Portuários, você vai concordar. A falta de infraestrutura. Nós tivemos no ano passado com os empresários visitando portos da China, só para você ter um exemplo, o porto de Hong Kong, está entre os 10 maiores e eficientes do mundo, 80% da carga chega pelo mar e 20% por rodovia. Aqui em Santos, 80% por rodovia e 20% pela água. Veja que ponto chega. Você assumiu a Secretaria de Assuntos Portuários, já era coordenador de Relações Portuárias. Como é que foi essa transição? Como é que você está sentindo aí como secretário? Do maior porto da América Latina também. Pois é, olha a responsabilidade, Márcio. A primeira Secretaria de Assuntos Portuários, de Assuntos Portuários criada no Brasil. Aliás, nosso reconhecimento de público, foi uma das grandes iniciativas do prefeito Papa. A Secretaria, ela tem a finalidade dela, Márcio, e eu acho que esse é o novo. A novidade está aí. Era fazer a ligação dos interesses do município com os interesses do porto. Quando você fala em infraestrutura, e para mim isso é uma questão, falta de planejamento e que acaba resultando em falta de infraestrutura. Mas vem de lá de trás. Mas vem de lá mais de trás. Antigo do que os 5 anos da qualificação profissional. Exatamente. Se nós começássemos a trabalhar infraestrutura há 20 anos... Planejamento, né? Planejamento há 50 anos, infraestrutura há 20 anos, a gente estaria hoje com algum resultado... Nós estamos fora de time, no time errado. Estamos. Mas estamos aprendendo, né, Márcio? Mas está doendo, né? Está doendo. Então, e aí, Márcio, você vai lembrar disso, eu também como atuando nessa área, e você também, até nós como os munícipes, não existia uma relação harmônica entre cidade e porto, nunca existiu. É verdade. Esse é o novo, a partir da criação da Secretaria de Assuntos Portuários, e eu acho que mais importante do que isso, é a visão política de que teria que ser desta forma, negociando, conversando, atendendo os interesses de um lado, atendendo os interesses do outro. Compatibilizando, não sendo intransigente, muito pelo contrário, entendendo as necessidades e as dificuldades do outro. Nós chegamos nesta realidade. Márcio, a Secretaria veio, o Sérgio usou uma expressão uma vez, que era fazer uma ponte de ligação dos interesses do porto com a cidade de mão dupla. E isso efetivamente... Uma ligação seca. Essa ligação seca é Depois a gente fala sobre ela, desculpe. Isso efetivamente aconteceu hoje, quando a Codesp vai fazer qualquer coisa que ela entenda que há interferência na questão urbana, ela consulta a prefeitura. Da mesma forma, a prefeitura, quando tem essa preocupação de envolver nos assuntos do porto, ela consulta a Codesp. Todos sentamos, discutimos e vemos o que é o melhor para o porto e para o município. Isso não existia, Márcio. Então, eu acho que o grande mérito foi a visão política do prefeito Papa, foi as questões plenamente técnicas e a competência do meu antecessor que conseguiram fazer essa harmonia, transformar essa relação numa coisa respeitosa e harmoniosa. E, aliás, sem querer tirar o mérito do prefeito, até porque eu já destaquei isso aqui, mas uma iniciativa até certo ponto óbvia. Por quê? Não dava para tirar o porto daqui, né? Não dava para tirar. E não dava para tirar a cidade do porto. É a história do vizinho, grosso modo. Você tem um vizinho que você não gosta, ou você convive, ou quer tirá-lo de lá e não vai sair. O importante também foi a visão do governo federal em acabar com aquelas interferências políticas. Muito bom. Nesse aspecto, a presença do Serra foi fundamental. Foi fundamental. E aí você vê que também, do lado de cá, a colocação de um técnico, como foi o caso do meu antecessor, quer dizer, podia ter virado uma secretaria para atender interesses laborais, etc. Não foi. Pelo contrário, foi desde o princípio colocado, será uma secretaria técnica, e foi trabalhada desta forma e os resultados estão aí, Márcio. E dentro desse contexto, é importante destacar também, Júlio, o secretário, mas Júlio pela amizade, a importância de nós termos no CAP, na época era o Sérgio Aquino, uma pessoa daqui. E agora o Sérgio saiu, está com a nova missão pública, ele está o Bechara, quer dizer, pessoas da cidade, integradas a essa convivência. E você já viu a relação harmoniosa que sem tem lá, dúvida, né? Sem dúvida. É uma coisa fantástica. Como nunca tinha visto antes. Como jornalista eu vivo o Porto há muito tempo, vivo essa relação, era sempre uma relação
distante, quase que de inimigos, Não era. entre aspas. É verdade. Não, você faz o seu, eu faço o meu, como se isso fosse possível. Não. Então, terminando o segundo bloco, eu quero, no terceiro, também entrar no aspecto de trabalho, até aproveitar um pouco a sua experiência. Há um grande embate em relação à ligação seca Santos-Guarujá. O governo do Estado propõe ali na bacia, o próprio Sérgio disse lá no CAP, como presidente do CAP, e o Papa já me disse aqui também, me disse aqui nesse programa, cerca de um mês, lá não faz. Lá não faz. Principalmente se for para tráfego de caminhões. Exatamente. Ok? Como é que você vê esse embate? Eu vejo que é um desperdício. Márcio, eu não sei se lá não faz, mas se fizer, caminhão não entra. Tudo bem. É nos outeirinhos. Ele traçado pega Senador Dantas, entra na Rodrigues Alves, isso, atravessa por baixo, sai do outro lado. Caminhão, nós vamos desviar o tráfego de 5 mil caminhões para dentro da cidade. Não, o caminhão lá está fora. Agora, a grande dúvida, Júlio, bom, então vamos fazer só para veículos de passeio e faremos uma outra. Ainda dar um exemplo recentemente. Nova York, quantas pontes tem? Pois é, quantos túneis, né? Pois é. Então vamos fazer duas, mas se for duas, tudo bem, mas ali para caminhão não dá. Não dá, eu acho que isso é meio irresponsável. E o Papa disse aqui em primeira mão, que se necessário for, ele edita uma lei proibindo a construção da ponte para tráfego de caminhões. Existe um projeto, viu, Márcio, que eu acho que é muito mais viável, mas lá no Saboó, aliás, na Lemoa. Na Lemoa, saindo praticamente ao lado da BTP, Brasil Terminais. Exatamente. O engraçado que ali, Júlio, atende os interesses de todo mundo. Veículos de passeio, bicicleta, tudo, caminhões, que vem direto. Tudo. Porém, parece mais um embate político, né? Infelizmente, né? Nós não temos mais que viver com isso, né, Márcio? Não dá mais. Vamos nos reportar ao primeiro bloco. Nós já estamos atrasados. Nós já estamos atrasados. Ainda vamos continuar brigando. E há quanto tempo? Desde a infância, você com certeza também, você escuta que vai sair a ponte Santos-Guarujá, não é? Nós tivemos, inclusive, o absurdo de se imaginar uma ponte. Imaginar uma ponte, Márcio, que limitaria o tamanho dos navios. Márcio, foi agora inaugurado, foi batizado na China? Não, agora aqui na Santos Brasil, da Hamburg Sud. Sim, eu estava fora, mas eu acompanhei. Um navio que para 7 mil teus, 7.100 teus, parece. Isso, é isso aí, é isso. Quer dizer, eu acho que... E se fosse fazer, ao invés de túnel, uma ponte, vamos encerrar já esse bloco, no mínimo, nos últimos levantamentos, teria que ter um vão de 85 metros de altura. 85 metros de altura. Vai começar no Canal 1, atravessa toda a extensão. E vai cair em cima da prefeitura de Guarujá. Cai em cima da prefeitura. Nós estivemos recentemente visitando o porto da Dinamarca e da Alemanha, e há uma ponte que liga Copenhague a Malmö, na Suécia. Você entra, são 4 quilômetros de túnel, e depois, no final do 4º quilômetro, você sai, e aí é uma ponte de mais 12 quilômetros. Por que túnel? Porque os navios passam sobre o túnel. E depois não há necessidade, não é rota de navios, aí passou a ser ponte. Então é túnel e a ponte. Voltaremos a instantes. Eu sou o Homem Invisível. Não, eu não sou personagem de histórias em quadrinhos ou de filmes. Você nunca me viu, mas eu existo. E não estou sozinho. Nós, invisíveis, somos muitos. Mas é fácil enxergar os invisíveis.
É só olhar. Muito bem, voltamos com o nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui no canal 11 da NET. Hoje, nosso entrevistado, vou falar o nome todo, hein? Júlio César Novaes de Paula Santos. Ele que é secretário de Assuntos Portuários da Prefeitura Municipal de Santos. Foi presidente do Coemprego, fazendo um grande trabalho também. Agora está mais dedicado, mas tem uma história grande no Porto e principalmente também em relação aos trabalhadores. Eu participo do CAP, repito, do próprio CONSAG. Tomo posse lá, acho que dia 26, viu, Márcio? No CAP? No CAP. Que beleza, seja bem-vindo. Obrigado. Ah, você vai ver e vai viver. Lá é fora de série, é uma escola aquilo lá, impressionante. É uma escola estratégica. É. Mas lá no CAP, que você vai ver, você vai ser testemunha e voltará aqui no programa, se Deus quiser, a relação trabalhadores, ógimo, é difícil. Olha, os embates lá são graves, entre aspas, não fisicamente, verbalmente, são violentos, mas de uma violência que você não imagina. E você, advogado da Estiva, ainda é advogado da Estiva? Sou. Mas Sou, você não vê, tô a atuando. criação do ógimo e essa relação ógimo-sindicato dos trabalhadores, essa para lhe apertar um pouco mais. Eu acho que, no contexto da lei, o ógimo ele é perfeito. Em tese, pela Em lei tese. 8.630. 1630, ele em tese. A única dificuldade é que ele é um órgão que age de maneira unilateral. Significa o quê? Está faltando diálogo. Eu estou dizendo que houve um período muito curto de diálogo entre trabalhador e ógimo. O ógimo, Márcio, ele tem, até por uma questão de impressão, o ógimo é uma coisa custeada pelos operadores portuários, né? A gente às vezes causa essa impressão que o ógimo ele tem um lado. Eu estou falando para você com a responsabilidade que eu tenho. Isso não é bom. Isso não é bom. E é importante da forma que você destaca esse aspecto, porque é advogado da Estiva e hoje você é secretário de Assuntos Portuários. Você está nos dois lados, né? Pois é. Para você ver, eu não acho isso produtivo, eu não acho isso eficiente, não acho isso inteligente. Na essência, você acha que falta diálogo? Eu acho que falta diálogo. Eu acho que falta mais do que diálogo. Falta conhecimento da história. Claro, a gente não vai querer colocar as coisas de anos atrás, no momento atual, não é isso que eu estou falando. Mas se houvesse, Márcio, uma percepção de que as coisas podem ser conduzidas de outra forma e chegar nos mesmos resultados. Todavia, não é assim que se faz. Todavia, se define uma meta e para se atingir essa meta, esses passos é que estão em desacordo. As coisas são feitas de maneira que não agrada, que agrada só um lado. Nesse contexto também é um aspecto importante, infelizmente nós estamos encerrando, mas eu não posso deixar, até pela sua experiência, dos dois lados. Todavia, sou imparcial, viu? Sim. Agora, como agente público, sem dúvida. Eu não tenho... Não poderia ser de outra forma. Recentemente tivemos um embate que está na ordem do dia, a questão do intervalo das 11 horas. Né? O Ministério Público Federal, intransigente, até com razão, porque está para ser implantado há mais de 4 anos e ninguém consegue implantar, ele disse, agora vai, ou vai ou racha. Como é que você vê essa questão? Eu vejo que isso foi um pano de fundo, a questão das 11 horas, para mim, minha impressão, é que foi um pano de fundo para se atacar a escala dos trabalhadores portuários avulsos, para se impor o que eles tentaram uns anos atrás e não conseguiram. Saíram daqui, eles trouxeram a solução deles, saíram com a solução dos trabalhadores e agora eles voltaram para tentar colocar... A questão é a escala, Márcio.
para mim, 11 horas era o pano de fundo, mas para mim está claro que é a escala do trabalhador portuário avulso. Pelo menos até o final do ano, você continua como secretário de Assuntos Portuários. Teremos eleições assim, esse ano, inclusive? Não, com certeza. Você tem a confiança do prefeito e da comunidade, até pelo trabalho que realiza e pela história. Qual é a sua prioridade até o final do ano na secretaria para a gente, infelizmente, encerrar o nosso programa? Eu tenho a orientação, Márcio, de continuar o trabalho do Sérgio, nunca com o brilhantismo do Sérgio, nem com a competência do Sérgio, mas as coisas que já estão colocadas, a gente vai fazer a manutenção, vai dar seguimento. Os projetos em andamento, no que disser respeito à prefeitura, nós vamos nos envolver e continuar tocando. Não vai parar nada, os projetos continuam andando e até o final do ano tem muita coisa para a gente fazer ainda e são coisas importantíssimas para o crescimento da cidade, no relacionamento com o porto, no relacionamento com os trabalhadores, no relacionamento com os usuários, com os empresários. A secretaria ela tem essa responsabilidade. Nós vamos fazer, não tem... Júlio, muito obrigado, por ter participado, por ter aceito o nosso convite de pronto. Foi feito aí em com ele. Muito obrigado. Um grande abraço aos seus espectadores. Não esqueça da associação comercial, hein? De jeito você ia lá pelo Coemprego, agora você não está indo mais. Vai de vez em quando lá no Coemprego. Vamos sim. Você está nos dois lados. É secretário, mas você... É um assunto que eu sou apaixonado. Pois é verdade, é verdade. Eu acompanhei o trabalho realizado por você lá e realmente é um trabalho espetacular, difícil, né? Mas espetacular. Um abraço para você, obrigado, Júlio. Sucesso. Obrigado, e precisando aí, obrigado, quando você sentir, olha, tem um assunto, vem que a porta está aberta. Márcio, com prazer e um meu abraço fraternal à Associação Comercial, que é uma grande parceira nossa. Ela não é uma parceira só do poder público, Márcio. Ela é uma parceira da sociedade. Parabéns à Associação Comercial. Muito obrigado. Secretário de Assuntos Portuários do município de Santos, Júlio César Novaes, fique conosco. Até a próxima. E olha, domingo de manhã tem reprise. Não perca. Até a próxima.